Amigas e amigos, há uma grande movimentação na mídia no sentido de passar a imagem de que o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, é uma figura impoluta que está aí para ser inserida no cenário nacional como uma alternativa de poder, eventualmente até como candidato a presidente da República em 2022. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço aí para você compartilhar, dar like, se inscrever, enfim, ajudar a divulgar este canal, este meio de divulgação do Outro Lado da Notícia. A questão é que, se a gente for observar bem, pode-se dizer que até o Sérgio Moro tem uma certa inocência em tudo isso, quer dizer, ele foi lá, foi posto ali naquele comando como capo da Operação Lava Jato para ser tão somente isso, né? Como disse o deputado Glauber Braga naquela ocasião em que o Sérgio Moro esteve na Câmara dos Deputados, chamou ele de capanga de milícias. Ele é um capanga, claro, né? Quando ele estava lá como ministro da Justiça, era capanga daquela turma lá do Bolsonaro. E depois que ele saiu, ele continuou sendo capanga de interesses escusos do submundo, aí desse esquema de poder, do processo da marcha golpista, né, que vem de toda aquela história de acobertamento das maracutaias, das malandragens, do submundo, podemos dizer assim, no sentido do que está oculto da prática política, econômica, social da direita, desse clube privado que eu sempre comento aqui. Quer dizer, o Brasil é isso aí. Ele é dividido em dois grandes conjuntos: o conjunto do povo, com as suas diferenciações, suas classes sociais, classes médias, intermediárias, classes proletárias, pobres, trabalhadores, a chamada classe trabalhadora, que é um agrupamento que envolve aí várias camadas sociais, podemos dizer assim, até as classes mais, os excluídos, como se dizia antigamente, né, ou até o lumpen proletariado, né, no linguajar da sociologia marxista, né, que são os desclassados, se usava esse termo também, não pertencem a classe nenhuma, né? Ou seja, o Brasil tem esses conjuntos que não se falam, não se interagem, não tem interface, são mundos diferentes, práticas diferentes. Essa elite vive no mundo do Caixa 2, da evasão de divisas, da lavagem de dinheiro, né? E o Sérgio Moro foi posto neste comando desta organização criminosa chamada Operação Lava Jato, exatamente para fazer esse papel, né, de dar assim uma cara de que são todos limpos, que existe um mundo da corrupção e eles são o mundo da moralidade, dos bons costumes, do resgate dos valores cristãos, essa história toda, né, que é o udenismo. Se convencionou a chamar isso de udenismo por conta da UDN, a UDN surgida em 1945, depois do Estado Novo, do fim da Segunda Guerra Mundial, e que foi conspirando até chegar ao golpe de 64. Era o partido organizado, né, para aquele processo de ruptura com a lógica da Revolução de 1930. O Nelson Werneck Sodré dizia que tinha a UDN fardada, a UDN política e a UDN gráfica, se referindo evidentemente à mídia daquela época, sobretudo os jornalões e as grandes revistas, os grupos de mídia, né, as revistonas que circulavam naquela época. Era pau no Getúlio, pau no João Goulart, né, enfim, tudo que tinha ares de democracia, de patriotismo, de inclusão social, era violentamente atacado por esse sistema de mídia, pela UDN gráfica, militar e política. A Lava Jato tem muito disso, né? Exatamente com esse ar de que são os guardiões da moralidade, né? Os guardiões aí dos bons costumes, como eles dizem, dos valores cristãos, se dizia muito isso na época. Tanto é que no golpe de 64 isso esteve muito presente. A marcha com Deus, pela família e pela propriedade, as marchas, né, que teve a grande aqui de São Paulo, mas também ocorreram movimentações em outros lugares, mesmo no Nordeste. Os setores aí do clero conservador, de direita, de perfil fascista, né, fez muito esse discurso por lá, organizou movimentos no sentido de dizer que o Brasil estava ameaçado
pelo comunismo, pela corrupção, enfim, e que eles, como portadores das mensagens cristãs e moralistas, eles fariam um saneamento no país e implantariam o reinado da moralidade, dos bons costumes, essas coisas todas. A Lava Jato é a cara de tudo isso. Quando a gente vai ver, porque essa é a aparência, né? Quando a gente vai ver as coisas que estão por trás das coisas, o que a gente vê? Isso que eu tenho mostrado aqui reiteradamente, sistematicamente, desde que surgiu essa história de Operação Lava Jato. Caixa 2, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, né? O Sérgio Moro é o capo de tudo isso. Ele foi posto lá exatamente para fazer esse udenismo na realidade do Brasil, que vinha se encaminhando para um outro ciclo. Tivemos o ciclo da Revolução de 30, que condensou, concentrou os ideais republicanos, os chamados ideais republicanos, que vinha da abolição da independência e da proclamação da República. E o Brasil estava engatando um outro ciclo com esse perfil, precisaria de uma nova UDN. Esta mais corrupta, mais corrompida, né, mais agressiva, mais violenta, enfim, mais corrupta. Tem esse detalhe, muito mais corrupta, que é a Operação Lava Jato. O Sérgio Moro foi posto lá com esta finalidade. Agora, é evidente que a gente não consegue imaginar o Sérgio Moro candidato a presidente da República. Eu, pelo menos, não consigo imaginar, porque quando ele abre a boca é um desastre. Ele não tem estatura intelectual para fazer sequer um debate mínimo. Quando ele vai dar entrevista, quando ele participa de alguma coisa, vocês podem observar que ele fica escondido. Raramente ele aparece, porque quando ele aparece é uma tragédia. Um desastre completo. No dia seguinte sai aí as papagaiadas dele, né? Quer dizer, não tem cultura, podemos dizer assim, do ponto de vista intelectual, para sequer fazer um embate, né? Um debate, debater ideias, né? Quer dizer, é um nível intelectual muito rebaixado, por conta do nível moral. Porque essas pessoas que se prestam a fazer esse papel de ser jagunço, ser capanga e tal, não têm necessariamente que ter cultura, né? Ter uma intelectualidade desenvolvida. É o caso do Sérgio Moro, não tem. Vai para a história do Brasil, é um desastre. Vai para a história mundial, é outro desastre. Vai para a sociologia, nem se fala. Filosofia, então. Quer dizer, podemos dizer, o Collor de Mello tinha esse perfil quando ele foi candidato, mas ele tinha aquela sua agressividade que acabava, de certa forma, tendo alguma identidade com setores da sociedade, sobretudo as classes médias, né? E também porque a alta burguesia fica monitorando tudo isso, né? O clube privado monitora tudo isso, mas tem setores aí das chamadas classes intermediárias, ou a classe média, como se convencionou chamar, né, de que é truculenta, arrogante, que acha que bandido bom é bandido morto, mulher tem que, como se dizia, né, esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, né, que os brancos são mais capazes porque têm menos melaninas em suas peles, essas coisas todas, quer dizer, a herança do Brasil e tal, quer dizer, a baixa cognitividade, a baixa cognição social, o déficit cognitivo que tanto se fala, e o sociopata. É isso, que não tem empatia com a sociedade, com o conjunto, né, com a ideia de que todos pertencemos ao mesmo conjunto, né, à mesma nação, à mesma nacionalidade, o conjunto dos seres humanos, essas coisas todas da civilização, da civilidade. Né? Se pegar o próprio Bolsonaro, pode-se dizer que é outro, né, troglodita, truculento e tal, tem muita identificação com esses setores que pensam assim. O Bolsonaro, por que ele fugiu dos debates? Porque num debate às claras, numa arena iluminada pela civilidade, pela civilização, ele não teria chance nenhuma. Assim como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é da mesma estatura do Bolsonaro, com características diferentes, mas com a mesma estatura intelectual, moral, etc, etc. Assim como o Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, essa turma toda que eu falo aqui. É gente rebaixada, de baixo nível, podemos dizer assim, baixíssimo nível. Não tem nenhuma possibilidade de se debater com esse tipo de gente. Agora o que eles fazem? Mobilizam a rataria pretoriana midiática, é isso que eu sempre falei aqui. Aí quem entra em cena para defendê-los? José Neumann e Pinto, José Roberto Guzzo, Augusto Nunes, o nível é esse, Alexandre Garcia, é exatamente essa turma aí.
né? Mais ou menos isso que eu tenho falado aqui reiteradamente de Hugo Studart, de Fábio Panunzio, Euler Fagundes de França Belém. Não é um debate assim que você pode ir nas profundidades das coisas, né? Procurar os fundamentos, tem isso, mas também tem aquilo, junta isso com isso para dar aquilo outro e tal. Quer dizer, um desenvolvimento intelectual não tem essa gente. E é esse tipo de gente que fica defendendo o Sérgio Moro, que é o herói nacional, não é isso? O José Neumann de Pinto falou isso ontem no seu comentário. É o herói nacional do combate à corrupção, não sei mais o que, né? A coisa vai por aí, quer dizer, essa tentativa, essa invasão indecente aí da Polícia Federal, com a autorização da Rosa Weber, é importante dizer isso, ministra do STF, aí primeiro no gabinete da Rejane Dias, que é a esposa do governador Wellington Dias, ambos do PT. Quer dizer, o Wellington é governador e a Rejane é deputada federal pelo Piauí. Quer dizer, aí está a demonstração de truculência, né, desse ideal de capanga, essa ideia de capanga, né? Porque não é uma coisa séria, né, que você vai lá, investiga, pega as provas, né, faz um processo, o chamado devido processo legal, o Estado Democrático de Direito. Vamos ver aqui, ó, a Rejane desviou verba aqui do Fundeb, como eles alegam, tal. Quanto desviou, quando, onde, por que meios, cadê o dinheiro, as demonstrações, né, do que aconteceu, assim como o governador também, o Wellington Dias. Não tem essa finalidade, não tem esse objetivo. Isso é lava-jato puro. Ou pura, sei lá o quê. Aí, para dar o sentido do que eles querem dar, que eles são da pureza, né? Eu sempre falei aqui que eles se dizem os anjos que caíram do céu, chegaram aqui, né, com vestes brancas para limpar o mundo da política, da corrupção, não sei mais o que. UDN pura. Quando a gente vai ver por trás, o UDN fez isso até chegar o golpe de 64. E o golpe de 64 foi exatamente o quê? Latrocidas. Roubavam, matavam para roubar. Torturavam, né, exilavam, etc, etc, etc. É um pouco isso que eu queria comentar aqui rapidamente com vocês. Volto daqui a pouco para a gente dar continuidade aqui à nossa programação no Outro Lado da Notícia. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.